da forma que Deus nos abraça, é aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Queremos deixar um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Isaías, no capítulo 38, o verso 16, nos diz assim: Senhor, com essas coisas se vive, em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçastes a minha alma. Nós lemos o verso 17, na parte A. O texto da palavra do Senhor nos fala a respeito de um momento em que Isaías, um homem, um profeta levantado por Deus, ele deixa, esse texto, esses escritos, e ele menciona a respeito de um rei. Então Isaías é um profeta que foi levantado por Senhor, e seu ministério em torno de 740 antes de Cristo. É um homem, um profeta que foi contemporâneo de outros profetas, um deles Amós. E ele deixa esse legado, ele deixa essa palavra para falar a respeito de um rei, né? De todas as profecias que ele entregou, tudo aquilo que ele falou a Israel, mas em especial, aqui no texto que nós lemos, fala a respeito de um rei, o rei Ezequias. E esse rei, ele foi, o seu reinado, durante o seu reinado, ele passou por muitas situações adversas, momentos de grandes vitórias, momentos de grande paz. Homem que muitas vezes Deus usou sua sabedoria para trazer livramento, usou o seu coração contrito e quebrantado para apresentar diante de Deus uma oração e Deus trazer livramento para o seu povo. Então, Ezequias, ele viveu como um servo de Deus a plenitude de todas as coisas que poderiam se passar naquele reinado, que ele poderia viver, aconteceu com ele. E já perto do fim da sua vida, né, depois nós vamos ver que o Senhor acrescentou a ele 15 anos, ele foi acometido de uma enfermidade. E então Isaías se chega a ele e fala: Ezequias, põe em ordem a tua casa, põe em ordem as coisas que precisam ser colocadas, vê o que precisa ser feito, porque essa doença ela virá para a morte. E Ezequias, então, ele tendo tantas experiências, né, tantas formas que ele viveu, as orações que ele fez, aquilo que ele apresentou diante de Deus, ele viu que para ele só havia um recurso. E o recurso era se humilhar diante de um Deus que é Senhor de todas as coisas. Então, o texto fala que Ezequias, ele virou o seu rosto para a parede, colocou suas costas, como se tivesse virado as costas para o seu reinado, a sua posição, o seu intelecto, tudo aquilo que ele tinha, mas ele se virou para a parede, numa atitude de humildade, e ele fez uma oração ao Senhor. E Isaías, ele deixa essas palavras, e ele fala que enquanto Ezequias orava, antes que Isaías pudesse sair do palácio, o Senhor o chamou. O Senhor falou com ele, falou: Isaías, volta e diz a Ezequias que a ele será acrescentada 15 anos da sua vida. E ali então ele recebeu um grande livramento, um livramento de morte. Meus irmãos, muito se compara às nossas vidas, aquilo que nós vivemos hoje como servos de Deus. Muitas vezes nós experimentamos situações tão adversas, situações de alegria. Às vezes nós vamos no culto, nos alegramos, cantamos ao Senhor, nós oramos por pessoas e nós vemos conversões, nós vemos que pessoas se batizaram, nós assistimos, e isso traz alegria aos nossos corações. Muitas vezes
nós nos colocamos em situações em que o adversário se levanta, o adversário de nossas almas, ele se levanta, ele nos afronta, e aí nós temos a nossa experiência com Deus, e nós colocamos diante do Senhor a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos, e apresentamos diante do Senhor a nossa oração, o nosso clamor. Senhor, me abençoa, Senhor, tu sabes o coração que o teu servo tem, Senhor, me renova, me alegra, Senhor, não deixa que esse grande adversário ele possa se levantar contra nós. Então, coisas do nosso dia a dia. Nós estamos sujeitos a tudo isso, momentos alegres, momentos de tristeza. E Paulo já falava, né, na carta que ele escreveu aos Filipenses: eu sei ter abundância, mas também sei viver a adversidade, né? Eu sei ter fartura, mas muitas vezes vem um momento de seca. E muitas vezes nós vivemos isso. Nós vivemos isso. Nós precisamos colocar em ordem as nossas coisas, porque nós talvez não vamos resistir. Mas a nossa posição como servos de Deus, o nosso recurso é a oração. O que nós temos é a oração. O que nos faz achar graça diante dele é a nossa oração. Não porque merecemos, mas porque Deus é misericordioso. Deus, na sua infinita glória, na sua infinita do seu desejo, ele sempre quer nos abençoar. Deus tem para nós sempre a sua bênção. Basta apenas nós nos apresentarmos com o coração contrito e quebrantado. A oração de Ezequias foi uma oração em que ele coloca diante do Senhor a sua vida, não de uma forma, às vezes, arrogante: Senhor, eu fiz. Não. Senhor, tenha misericórdia. Então ele vira suas costas para aquilo que ele poderia ter feito, aquilo de bom que ele fez. Ele se coloca diante de Deus como um necessitado. Precisamos muitas vezes fazer isso, irmãos, nos colocarmos diante de Deus como necessitados. Não podemos deixar esse sentimento de acharmos que já fizemos muitas coisas, que nós somos merecedores. Não, nós não podemos viver isso. Mas o que Deus requer de nós, o que Ele tem o desejo de nós, que nós coloquemos as nossas vidas diante dEle como um vaso vazio, mas para ser cheio da graça de Deus. Então, quando ele faz essa oração, e o Senhor visita Isaías volta e fala: olha, eu vou acrescentar 15 anos à sua vida, Ezequias. Então, Ezequias ele faz esse poema, ele escreve esse poema. E ele fala algo muito interessante, né? Ele fala assim: eis que para minha paz estive em grande amargura. Muitas vezes nós vivemos essas amarguras da vida, né? Aquilo que muitas vezes nos entristece, nos faz perder noites de sono. Às vezes situações com os nossos filhos, esposo, esposa, os nossos familiares, situações no trabalho, às vezes se levantam diante de nós. Mas quando nós colocamos a nossa intercessão diante de Deus, o Senhor ele se move e ele age em nosso favor. Então ele fala: eis que para minha paz estive em grande amargura. Mas ele fala de Deus, mas ele fala de Deus com uma certeza. Ele fala assim: mas tu tão amorosamente abraçastes a minha alma. Então, ser abraçado por Deus, ser cuidado por Deus é a única coisa que nós precisamos. Momentos difíceis, meus irmãos, eles virão, eles acontecerão. Momentos difíceis, eles estarão presentes em diversas ocasiões das nossas vidas. Mas a certeza que nós temos é que Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, ele se move pela nossa oração. Não porque merecemos, mas pela sua graça, ele se move em nosso favor. E ali então nós somos abraçados e cuidados por ele. Você tem experimentado desse abraço? Você tem vivido isso na sua vida? Coloque o seu coração diante de Deus. Peça a Ele para
para te fazer entender que nada somos e que dele vem todo recurso. Que Deus possa, com essa palavra, nos consolar. Consolar a você, que muitas vezes tem vivido um momento de adversidade. Mas tenha certeza de uma coisa. Deus, com a sua misericórdia, Ele te abraçará. Ele vai cuidar da tua alma. Ele vai encher o seu coração de paz e alegria.